Agora que nós já terminamos o assunto sobre reportagem, nós vamos iniciar um novo assunto lá na página 15, chamado o uso da vírgula. Você já deve ter estudado sobre a vírgula, não é? A vírgula, ela tem a função de separar elementos dentro de uma mesma frase, certo? Mas quando é que a gente vai usar a vírgula? Quando eu sei que em uma frase precisa ter vírgula? Nós vamos mostrar para você 3 exemplos em que nós usamos a vírgula. O primeiro exemplo deles é separar termo que indica explicação. Vamos para alguns exemplos. Texto 1. Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Reparem que eu estou explicando quem é Eduardo. Quem é Eduardo? Meu irmão. Se eu tirasse o termo explicativo, a frase não ia ter alteração. Vamos ler? Eduardo gosta de ler, mas eu quis dar ênfase naquela palavra, naquele sujeito. Quis dizer que Eduardo era meu irmão, certo? Não teria alteração se eu não tivesse essa palavra, essa frase aqui, ok? Então, o separar termo que indica explicação. Mais tarde, lá para frente dos seus estudos, você vai perceber que este termo se chama aposto, que é um termo explicativo, ok? Então, vamos lá. Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Segundo exemplo, Paulo, meu professor, é talentoso. Vamos retirar o texto explicativo? Paulo é talentoso, mas eu quero dar ênfase em quem é Paulo. Terceiro exemplo, Mônica, filha da vizinha, é muito inteligente. Vamos tirar o termo explicativo? Mônica é muito inteligente, mas eu quis dar ênfase que Mônica era filha da vizinha. Esses termos que estão entre vírgulas são um termo explicativo. Nesse caso, você tem que colocar entre vírgulas. A próxima forma que nós podemos usar vírgula é separar itens em uma enumeração. Ou seja, falar em enumeração 1, 2, 3, 4 e assim por diante de elementos em uma frase. Não entendi, professora? Vamos aos exemplos. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um albatroz. Ou seja, em uma frase existem vários elementos, eles estão enumerados. Quando for uma enumeração, ou seja, vários elementos, eles têm que estar separados por vírgulas. Quais são os elementos? Foca, garça, pinguim e albatroz, certo? O último sempre tem que estar com um E. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um albatroz. Eles estão enumerados. Segundo exemplo, gosto de pera, banana, uva e morango. São várias frutas em uma frase. Elas estão enumeradas. Então, elas têm que ser separadas por vírgulas. Exemplo 3. Márcia joga futebol, vôlei e basquete. Nossa, a Márcia faz tanta coisa, não é? Ela joga bola, vôlei e basquete. São esportes que estão enumerados. Então, nós já vimos separar o termo explicativo e agora separar itens em uma enumeração, ok? A próxima regrinha é isolar um termo que indica chamamento. Isso você conhece bem, quando a sua mãe está ali chamando para arrumar as coisas em casa, fazer o dever de casa, não é? Vamos lá. Exemplo 1. Karina, vamos correr? Exemplo 2. Patrick, vamos ao cinema? Exemplo 3. Senhora, você precisa de ajuda? Reparem que em todos os exemplos eu chamei. Karina, vamos correr? Patrick, vamos ao cinema? Senhora, você precisa de ajuda? Todos têm um chamamento, certo?
você vai separar por vírgula o termo que está sendo chamado. Quem foi chamado no primeiro exemplo? Karina. No segundo exemplo, Patrick. E o terceiro exemplo, senhora. Então, nós temos aí um chamamento. Foi chamado, colocou uma vírgula, ok? Então, essas foram as 3 regrinhas. Sabendo dessas regrinhas, nós vamos ler o texto da página 15 agora. Vamos lá? Agora que nós acabamos de ler o texto da página 15, lá na página 15 ainda nós temos uma pergunta. A letra A. Você se interessou por conhecer o que aconteceu na viagem do Pilar? Por quê? Aí você vai conversar com a sua mamãe, com o seu papai, se você se interessou. Não precisa copiar, certo? Na página 16, nós temos a letra B. Releia os seguintes trechos da quarta capa. Você tem a letra A e a letra B, que são alguns trechos. Letra A. Pégaso, o único cavalo alado do mundo. B. Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Assinale a função da vírgula nos trechos acima. Primeiro, ela está separando itens de uma enumeração? Será, de acordo com o conceito que eu dei, foi uma enumeração? Enumeração, vários elementos em uma frase. Não, não é? Segundo, introduzir uma explicação sobre algo já citado no texto. Vamos reler? Pégaso. Quem é Pégaso? O único cavalo alado do mundo. Ou seja, o único cavalo alado do mundo está explicando quem é Pégaso. Então, você vai marcar um X no segundo quadradinho, ok? Essa atividade nós vamos resolver juntos. E na próxima atividade será o seu dever de casa, que você vai responder sozinho com a ajuda da sua mamãe, claro, não é? Letra C. Identifique no texto, na quarta capa, outro trecho em que a vírgula tem a mesma função nos trechos apresentados no item B. Então, eu vou te dar uma sugestão aqui, certo? Vamos lá no texto. Ainda lá no primeiro parágrafo grandão. Hércules, vírgula, o mais forte dos homens. Então, Hércules está separado por vírgula, porque logo em seguida ele tem um termo explicativo. O mais forte dos homens. É um exemplo que você pode colocar, certo? Mas se você achar outro, você pode colocar também. Vamos para a questão de número 2. Na questão de número 2, você tem uma conversa aí. Vamos ler? Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. Ou seja, nós temos aí 2 frases em que nós utilizamos 2 regrinhas que nós aprendemos aqui. Vamos para a questão. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar uma expressão que indica chamamento? No primeiro ou no segundo? No primeiro, porque olha só o primeiro. Marina, quais são os seus brinquedos preferidos? Milena foi chamada, então você vai colocar aí, Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Você vai colocar a frase, certo? Vamos para a página 17, letra B. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar itens em uma enumeração? Foi o balão em que Milena diz que os brinquedos preferidos dela eram bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. Ou seja, vários elementos, vários brinquedos estão enumerados. Ok? Então você vai colocar a fala dela, da menina, na letra B. Ok? E aí você tem o conceito de vírgula. Vírgula é um sinal de pontuação que pode ser empregado para. Aí tem as 3 regrinhas que nós já estudamos, ok? Ainda na página 17, nós temos outra atividade, questão de número 1, que vamos resolver juntos. Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. Aí você tem 3 frases, certo, que você vai ler. Aí lá embaixo você tem uma legenda. Olha só, você tem 3 cores, azul, vermelho e verde. No azul você vai, é a regra que separa itens de uma enumeração. Vermelho, introduz uma explicação. E verde, separar um termo que indica um chamamento.
Então, em cima você tem 3 frases e embaixo você tem as regras. E aí você vai pintar o quadradinho de acordo com a regra que está sendo aplicada na frase. Vamos lá. Mãe, você poderia me ajudar nesta tarefa? Mãe, você poderia me ajudar nesta tarefa? Mãe está sendo o quê? Está sendo chamada. Se há uma regra do chamamento, você vai pintar a primeira frase, o primeiro quadradinho de verde, muito bem. Segunda frase. Juliana pratica vôlei, basquete, futebol, tênis e corrida. São itens que estão enumerados. E se é termos que estão sendo enumerados, você vai pintar este quadradinho de azul. A próxima frase é: Camila, esposa de Marcos, é professora. Esposa de Marcos está explicando quem é Camila. Então, está sendo introduzido uma explicação. Esse quadradinho você irá pintar na cor vermelha, certo? A questão número 2. Empregue a vírgula corretamente nas frases a seguir. Essa aí você fará sozinho, certo? Para ver se você aprendeu realmente. Você tem letra A, letra B e letra C. As frases estão sem nenhuma vírgula. E aí você vai ler e empregar aí as 3 regrinhas que nós aprendemos. Na página 18 até a 22 será o seu dever de casa, certo? Na 18 e na 19 nós temos um texto para ler. Mas antes de nós começarmos a falar sobre o dever de casa, para você responder corretamente, o texto que você vai ler se trata de um relato pessoal. Então, nós temos que saber o que é um relato pessoal. O relato pessoal nada mais é do que uma modalidade textual que apresenta uma narração sobre um fato importante ou marcante na vida de uma pessoa. No relato pessoal, o texto é sempre escrito na primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? Eu. Então, no caso, a própria pessoa escreve algo sobre a vida dela, certo? Um relato, não é? Os verbos no relato pessoal, geralmente, em sua maioria, estão sempre no passado. Por que no passado? Porque é algo que já aconteceu. A pessoa está apenas relatando alguma coisa importante. Como, por exemplo, o relato da minha infância, o relato da minha escola, quando eu estudava lá. Então, são coisas que aconteceram, certo? Então, na língua portuguesa, nós temos as pessoas. Quem são as pessoas? Primeira, segunda e terceira pessoa. Aqui eu coloquei no singular. Primeira pessoa, eu. Segunda pessoa, tu. Terceira pessoa, ele ou ela. Legal. E o tempo verbal? O tempo verbal acontece no presente, no passado e no futuro. Presente é o que está acontecendo agora. Passado é o que já aconteceu. E futuro é o que ainda vai acontecer, certo? Sabendo disso, você vai ler o texto da página 18 e 19, que é um relato pessoal. O relato pessoal de quem? De Ana Maria Machado. É uma escritora que vai falar sobre as recordações especiais da infância dela, ok? Nosso capítulo 10 não é sobre a infância, então nós vamos conhecer o relato da escritora Ana Maria Machado. Pause o vídeo e leia atentamente Ana Maria Machado, página 18 e 19. Na página 20, ela começa falando um pouquinho sobre a escritora, vai falar um pouquinho da vida dela aqui, certo? Onde ela nasceu, fala um pouco sobre as suas principais publicações, ok? Então, começa o seu dever de casa na página 20, as atividades, mas você tem que ler o relato. Na interpretação oral, você não precisa responder nada, certo? Escrever, no caso, só se quiser comentar com a mamãe. Se você já tinha lido sobre o relato pessoal de alguém já tinha te contado algum relato? Sim, a minha tia falou como é que foi o nascimento da filha dela para ela quando a gente estava lá na casa da vovó. Foi muito legal. Então, você já vivenciou alguém relatando a vida, um fato marcante, não é?
O que você achou do relato da escritora Ana Maria? É legal? A infância dela foi divertida? Você vai comentar com seu pai e com sua mãe. E aí, na interpretação escrita, que você vai começar a responder. Questão de número 1. Assinale com um X em que estado morava a família da mãe de Ana Maria Machado. Aí você vai lá no relato e vai procurar onde a família dela morava. Questão de número 2. Contorne a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Aí você tem 3 imagens. De acordo com o que você leu, você vai contornar corretamente. Na página 21, você tem a questão de número 3. Contorne o número que indica a idade que Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. Será que foi 5? Será que foi 6? Será que foi 7? Você leu? Você lembra? Circula aí. Questão de número 4. Como a professora descobriu que ela sabia ler? O que foi que você descobriu lá no relato? Aí você vai colocar, vai transcrever aqui na questão de número 4. Na questão de número 5, você tem a pergunta: o que influenciou Ana Maria Machado a ler quando era criança? A mesma coisa, você vai ler o relato e vai transcrever a resposta correta. Ou reformular uma resposta mais legal ou parecida com o que está lá no relato. Questão de número 6. Ana Maria Machado cita 3 grandes escritores em seu relato. Aí você vai ligar, você tem aí 3 obras e você vai ligar aos seus escritores, certo? Página 22. Em que pessoa do discurso o relato de Ana Maria Machado foi escrito? Essa aqui nem precisa entrar em discussão, porque o relato pessoal ele é sempre escrito em primeira pessoa. Muito bem. Copie do texto um trecho que comprove a sua resposta. Aí você vai copiar um texto que fale em primeira pessoa. Eu, minha família, minha casa, minha infância, alguma frase do texto que fale nesse sentido, em primeira pessoa, certo? Questão de número 8, você vai ler. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregada? Assinale com o X a alternativa correta. O que foi que nós dissemos lá no início? Que o relato pessoal, os verbos na maioria das vezes vão estar no passado, porque são coisas, fatos que já aconteceram. Então essas perguntas aqui nem precisam ter dúvidas, porque é muito fácil, nós já estudamos agora há pouco. Enfim, a questão de número 9. Assinale com um X a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal, que foi o que eu expliquei para você, o conceito de relato pessoal, e você vai marcar a opção correta. Então, hoje, essa foi a nossa aula de língua portuguesa. Eu espero que vocês tenham gostado e agora já iniciamos o nosso 4º bimestre. Agora nós temos que realizar todas as atividades para concluir o nosso bimestre com sucesso, ok? Tchau, tchau, bons estudos!